Fala galera, tudo bem? Meu nome é Thiago Borges, sou professor do Colégio Pedro II e estou aqui para dar continuidade ao projeto que a gente fez de videoaula. A gente vai para a aula 3 e análise combinatória. Se você não conseguiu ver as aulas anteriores, vai aparecer um cardzinho aqui no vídeo para você clicar e ser direcionado para essas aulas. E se você não tem a lista, está na descrição do vídeo, tá? A aula de hoje a gente vai trabalhar combinação simples, acho que é a última parte que a gente trabalha da lista. Eu vou, em geral, na primeira etapa, explicar um pouquinho da combinação, resolver os exercícios, para que a gente tenha sucesso nessa parte da matéria, tá? Vamos começar. Na questão 43, o cara disse a seguinte coisa: dispondo de 3 pessoas, André, Bruno e Carlos, quantas duplas podem ser formadas? Bom, eu coloquei aqui uma ideia parecida com o que a gente já estava trabalhando antes, que era o princípio multiplicativo, e fiz, na verdade, aqui todas as configurações possíveis que a gente teria se a gente quisesse enfileirar essas pessoas. Como assim? Chamei o André de A, o Bruno, é Bruno, né? Bruno de B e Carlos de C. Se eu escolhesse 2 pessoas, quantas fileiras eu conseguiria formar? Eu podia formar a fileira de André e Bruno, Bruno e André, André e Carlos, Carlos e André, Bruno e Carlos e Bruno. Só que nessa questão, como o enunciado disse, eu não me preocupo em formar fileiras, eu só tenho que fazer a escolha das pessoas. Se eu reparasse, essa configuração para formar um conjunto, um grupo de pessoas, André e Bruno e André, seria a mesma. Então eu não preciso contar as duas. Eu posso chegar aqui e eliminar uma delas. Da mesma forma, com André e Carlos e André, eu não preciso contar as duas. Eu posso chegar aqui e eliminar uma delas. E de modo análogo para Bruno e Carlos e Bruno. Eu posso chegar aqui e eliminar uma delas. Se eu reparar, a quantidade total de comissões, de grupos que eu consigo formar, são 3. Que eu posso formar entre André e Bruno, André e Carlos e Bruno e Carlos. São somente essas 3. Mas é claro que esse exercício é o primeiro e dentro desse exercício a gente trabalha com um quantitativo pequeno de pessoas, tá? Obviamente a gente vai ter que tomar alguma estratégia que a gente consiga, de repente, trabalhar. Se fosse, vamos dizer, um grupo de 10 pessoas, eu quisesse escolher 5 ou 4, a gente não vai conseguir fazer todas as configurações manualmente. Até dá, mas vai dar muito trabalho. Ninguém em prova vai conseguir fazer isso, em lista de exercícios também não. Então, qual a estratégia que a gente toma para resolver esse tipo de conta? Eu tomei a liberdade de já deixar aqui mais ou menos preparado, para que a gente tenha a solução num tempo um pouquinho menor, não perca tanto tempo, tá? Bom, observando as aulas passadas, vendo o princípio multiplicativo, permutação, a gente normalmente resolve o tipo de questão por permutação, a gente chama também de arranjo, ou outro método de contagem, por um princípio de decisão. De que forma? Nessa questão, eu teria que escolher 2 pessoas, então deixei 2 espaços aqui. Como eu tenho disponível 3, para a primeira escolha, eu teria um total de 3 possibilidades. E para a segunda escolha, se eu já usar uma, eu vou ter um total de 2 possibilidades. Só que pelo princípio multiplicativo, se eu fizesse essa conta diretamente, eu ia encontrar 3 vezes 2, que dá 6. Ó, seriam 6 configurações. Só que nesse método de contagem, que é a combinação, a gente não precisa contar a permutação de cada grupo. Na verdade, a gente pode fazer da maneira que a gente estava fazendo e no final retirar a permutação de cada grupo que a gente tem. Nesse caso aqui, como eu tenho 2 pessoas, eu podia, pelo princípio multiplicativo, fazer dessa maneira e no final, como são 2 pessoas, dividir pela permutação dos 2 elementos. E a gente faz essa conta usando 2 fatorial. Nesse caso, se você reparar, a gente vai achar exatamente a quantidade que eu tenho aqui. Lembrando que 2 fatorial é 2 vezes 1, vai dar 2. Podia cancelar esse 2 com esse e no final escrever aqui bonitinho o valor de 2 fatorial e no final a gente sabe que a gente vai encontrar a quantidade de comissões igual a 3. Exatamente o que a gente encontrou aqui. Eu consigo a comissão A e B, A e C e B e C. Tá, Thiago, mas tem alguma fórmula, alguma forma da gente fazer isso de forma mais rápida? Tem. Na verdade, particularmente, assim como nos outros vídeos vocês podem ter visto, a gente utiliza algumas fórmulas para contar alguns princípios de contagem, para fazer alguns princípios de contagem. Eu, particularmente, nos outros princípios, permutação, arranjo, eu, em geral, uso o princípio multiplicativo. Só que em combinação eu gosto de usar essa fórmula aqui, porque, primeiro, ela facilita a gente resolver algumas questões de maneira mais rápida, e outra, principalmente para os alunos que estão cursando o 3º ano,
e aqui na escola a gente vê essa matéria na terceira série, o Enem ele vem cobrando muito essas questões e às vezes o cara não desenvolve a conta, ele deixa a conta indicada, ele deixa a formulazinha lá, que nem a gente vai ver principalmente na segunda lista, tá? E a fórmula de combinação é essa fórmula aqui, que na verdade tem essas duas notações, tá? A gente lê assim, combinação de N tomado PP, da mesma forma que combinação de N tomado PP. E tem essa fórmula aqui, que é N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial. Tá aqui a fórmula, é só olhar. Bom, tá, Thiago, mas o que representa o N e o que representa o P? Só para lembrar, tá? Tem as duas notações. Em geral, eu uso mais essa, tá? Por uma questão de gosto mesmo. Naquela fórmula, aquele N é sempre a quantidade total de elementos que eu tenho e o P é a quantidade de elementos que eu quero escolher, tá? No caso da questão 43, se a gente reparar, o cara me deu 3 pessoas para formar uma comissão com 2. Então, à minha disposição, eu tenho 3 elementos e quero escolher 2. Nesse caso, vou usar essa notação aqui, a gente faria combinação de 3, como a gente lê, tomado 2 a 2. Tá, mas como é que eu desenvolvo essa conta? Bom, o N aqui é o 3, então posso escrever como 3 fatorial. O P aqui vale 2, então faz comigo rapidinho. Se eu fizer 3 menos 2, vai dar 1 fatorial, vezes o P fatorial, que nesse caso é 2. Tá? 1 fatorial a gente sabe que dá 1, e olha a magia. Eu posso cortar esse 2 fatorial com esse fatorial aqui, e a resposta vai ser direto 3, como a gente já tinha visto. Tiago, então se eu tiver um grupo de N pessoas e quiser escolher P pessoas, é só fazer combinação de N, P a P? Sim, é só fazer isso. Como exemplo numérico, se eu tivesse 10 pessoas e quisesse formar um grupo de 6, eu faria combinação de 10, 6 a 6 direto. Bom, feito isso, vamos para a questão 44. Na questão 44, o cara fala o seguinte: esmeralda tem um conjunto com 6 tecidos, cada um de uma cor, todas as cores distintas. Isso é importante, tá? Ter todas as cores distintas, que nem nessa questão aqui. Eu tinha 3 pessoas, obviamente distintas. Bom, ela deseja escolher 3 cores distintas para fazer um vestido. Repara que o cara não colocou ordem nessas cores que ela precisa escolher. O cara tem um conjunto de 6 cores e dessas 6 ele precisa somente fazer a escolha de 3. De quantos modos isso pode ser feito? Bom, se eu usasse o princípio multiplicativo para resolver essa conta, acho que eu já deixei armado aqui, tá aqui. A gente vai fazer o seguinte: eu tenho que tomar 3 decisões, tá? Só que eu tenho 6 possibilidades. Para a primeira, 5 para a segunda. Como assim, Thiago? Eu não tenho 6 cores? Eu tenho que escolher 3? Então, primeiro, eu separei 3 espaços aqui para a gente tomar essas 3 decisões. Se eu fosse escolher a primeira cor, eu teria 6 possibilidades. Como ele falou que as cores têm que ser distintas, não pode ter repetição, eu ia ficar com 5 possibilidades para a segunda escolha, assim como eu ia ter 4 possibilidades para a terceira escolha. Só que repara que por enquanto eu estou fazendo isso pelo princípio multiplicativo. Só que como eu quero fazer só a escolha, eu não preciso fazer a escolha e pensar na permutação. Só que quando eu faço essa continha, eu já permuto todos os elementos. O que a gente tem que fazer em combinação é usar o princípio multiplicativo e retirar a permutação entre esses elementos. A gente, nas aulas anteriores, viu que a permutação de 3 elementos é 3 fatorial. E o legal é que, às vezes, os alunos entram em dúvida, por que eu faço a divisão de 2 fatorial? Eu até costumo dizer que a gente faz essa contagem toda usando o princípio multiplicativo. Em combinação, quando eu uso o princípio multiplicativo, eu conto elementos a mais, ou seja, eu conto todas as permutações multiplicando. Como é que eu retiro essa contagem a mais? Fazendo a divisão. Então, nesse caso aqui, eu faria o princípio multiplicativo e faria isso sobre 3 fatorial. Essa contagem aqui, já que a gente já viu as aulas anteriores, já conhece fatorial, 3 fatorial seria 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Eu posso cancelar esse 6 com esse. E 5 vezes 4 vai nos dar 20 possibilidades. Inicialmente eu estou fazendo pelo princípio multiplicativo, mas até no restante da lista eu vou usar mais a formulazinha, tá? Se eu usasse a fórmula para fazer essa questão, a gente já teria uma solução mais direta. Por quê? Lembra que
Esse N aqui é a quantidade de possibilidades que eu tenho em minha escolha e o P é o que eu quero. Nessa questão, eu tenho 6 possibilidades e quero escolher quantas? 3. Então, na notação que a gente estava usando, era só eu fazer combinação de 6, tomados 3 a 3. Tá, Thiago, mas como é que eu desenvolvo isso? Vamos lembrar. Olha para a formulazinha. Aqui ficaria o fatorial de 6 dividido. Aí eu tenho que subtrair o N pelo P, tá? Quanto que dá o N menos P? 6 menos 3 dá quanto? 3. Vezes o fatorial do próprio P, que nesse caso também é 6. Bom, como é que eu posso desenvolver isso? Deixa eu pegar minha reguinha aqui. O legal é a gente tentar simplificar o máximo que a gente conseguir, né? Nesse caso aqui, para simplificar de modo mais fácil, eu vou abrir o 6 fatorial, vou desenvolvê-lo. Normalmente a gente desenvolve até o maior número que aparece aqui embaixo. Nas questões de permutação com repetição a gente chegou a ver isso. Como é 3 e 3, eu vou desenvolver até o 3 fatorial. Bom, e ali a gente pode fazer os cancelamentos. Você pode reparar que vai ser o mesmo resultado da conta de cima. Tiago, então eu posso fazer desse jeito sempre? Se for uma questão, por exemplo, discursiva, até pode, mas o interessante é que você saiba essa fórmula, porque, como eu disse, muitas vezes na prova do Enem, quando a gente trabalha principalmente com contas grandes, e na lista eu acho que tem uma conta ali que é um pouco grande, a gente deixa indicado, tá? Então é importante conhecer a fórmula. Bom, cancelo 3 fatorial com 3 fatorial, deixa eu ver o que eu posso fazer. Ah, 3 fatorial dá 6, então pode cancelar esse com esse também. Vai sobrar ali o 5 vezes 4, que é mundialmente conhecido como 20, tá? Então nessas duas questões, a gente trabalhou com duas questões bem simples, que era só pegar a escolha. O que você tem que saber é, se você fizer pelo princípio multiplicativo, eu tenho que escolher 4 elementos. Toma a primeira, segunda, terceira, quarta decisão e no final divide por 4 fatorial. Thiago, então se forem 5, eu tomo as 5 decisões e depois divido por 5 fatorial? Exatamente, tá? Passando para a próxima questão, que é a questão de número 45, o cara fala o seguinte: numa escola existem 5 professores de matemática e 4 de física. Quantas comissões de 5 professores podemos formar compostas de 3 professores de matemática e 2 de física? Repare aqui que eu tenho que fazer, na verdade, 2 escolhas, né? É escolher o professor de matemática e escolher o professor de física. Já deixei aqui mais ou menos armado o que eu vou fazer, e dessa vez eu vou utilizar a fórmula direto, tá? Bom, deixa eu pegar aqui que eu já esqueci o quantitativo, só para a gente não errar besteira. Eu vou primeiro fazer a escolha dos professores das comissões de professores de matemática. Se reparar nessa questão, fica simples, usando esse pensamento aqui ou esse. Por quê? Primeiro, comissão, eu não preciso perguntar os elementos internamente. Se eu tiver uma comissão do professor A, B e C, a comissão entre B, C e A vai ser a mesma. Quando eu pensar nisso de não precisar permutar os elementos internamente, ou ainda permutar a minha escolha, tiver só que realmente escolher o grupo, já pensa, escolher o conjunto, escolher a comissão, lembra de combinação, tá? Bom, nesse caso aqui é uma questão que trabalha exatamente esse princípio. Eu tenho 5 professores de matemática e quero escolher 3. Então bastava fazer a combinação de 5, tomados 3 a 3. Como é que eu desenvolvo isso? Vamos lá. Pela fórmula, ia ficar 5 fatorial. Vamos lá, 5 menos 3. 2 fatorial. E repete o P, né, Tiago? P nesse caso é 3, perfeito. 3 fatorial. Se eu abrisse esse fatorial de 5, eu posso, na verdade, desenvolver, abrir ele até o 2 ou até o 3, mas é mais inteligente a gente abrir até o 3 para minimizar um pouco a conta. Então vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial. Aqui, vou usar até minha reguinha. Tu vai, ó, cancelar um com o outro. E ali dá para fazer de cabeça, né? Em cima vai dar 20, embaixo 2 fatorial vai dar quanto? 10. O que isso representa, Thiago? Que dentre essas 5, na verdade, desses 5 professores, se eu quisesse escolher 3, eu conseguiria formar quantas comissões? 10. 10 comissões distintas. Se eu, por exemplo, nomeasse esses professores como M1, M2, M3, M5, são 5, né? São 5. Eu conseguiria formar uma comissão, por exemplo, M1, M2, M3.
Lembrando que eu não preciso permutar essa comissão entre si. Podia formar M1, M2, M4, M2, M3, M5. Só que fazer isso manualmente, dependendo do caso, dá um certo trabalho. Por isso que a gente tem essa estratégia. Bom, e de física, deixa eu relembrar aqui quantos eu tinha e quantos eu quero. Bom, eu tenho 4 de física, deixa eu vir para cá. E quero escolher 2. Pela fórmulazinha de combinação, isso vai me dar 4 fatorial sobre 2 fatorial. É porque 2 fatorial foi muito rápido. Lembrando que ali embaixo eu tenho que fazer n menos p. Nesse caso vai ficar 4, na verdade aqui, 4 menos 2 dá 2. E repetir o p, tá? Estratégia para fazer essa conta é sempre muito parecida, a gente desenvolve o fatorial de cima até, em geral, o maior que aparece aqui embaixo, como eles são iguais, vai ser até o 2. E faz o cancelamento, né? Bom, aqui, ó, foi embora. Aquele caso ali vai ficar 4 vezes 3, que a gente sabe que dá 12, dividido por 2, 6. Tá, beleza, Thiago. Então você quer dizer que eu tenho 6 comissões possíveis para professores de física? Exatamente. Você tem 6 comissões distintas para a escolha desses 2 professores de física. Tá, mas essa questão perguntou quantas comissões ao todo de 5 professores eu consigo formar, sendo 3 de matemática e 2 de física. É muito comum, nesse tipo de questão, a gente ficar em dúvida entre o princípio multiplicativo e o aditivo. Eu fiz a primeira escolha dos professores de matemática, fiz a escolha dos professores de física, e agora, o que eu faço? Multiplico ou somo? Em geral, a gente acaba usando aquela ideia do conectivo e do conectivo ou. Como assim? Conectivo e tem uma ideia multiplicativa e o ou tem uma ideia aditiva. Nesse caso, se eu fosse explicar dessa forma, e essa forma é boa às vezes para a gente matar algumas questões de forma rápida, eu ia pensar no seguinte: aqui eu não tenho que fazer a escolha da comissão de matemática e de física. De matemática, lá embaixo, são 10 opções, e de física são quantas? 6. Eu usei o conectivo e, que tem uma ideia de multiplicação. Aí a gente fala que pelo princípio multiplicativo, o que eu tenho são 10 vezes 6, ou seja, 60 possibilidades de formar essa comissão. Eu até uso esse conectivo e ele salva a gente muitas vezes, mas eu acho que tem que estar na ideia do aluno, na ideia de vocês, é o princípio multiplicativo por trás disso, tá? Nesse caso eu vou explicar só nessa questão, vou detalhar bonitinho a solução que a gente deve pensar para conseguir encontrar aquele de 60 de maneira clara, e nas próximas questões eu já vou fazer direto, tá? Na verdade, o que vocês deveriam pensar? Tem que pegar a caneta vermelha e azul, tá aqui. Bom, eu tenho quantas comissões distintas de professores de matemática? Eu tenho uma, eu tenho 2, tenho 10 comissões. São 10, não são? São 10, tá aqui. E eu tenho quantas comissões distintas de professores de física? Cadê? São 6. Então eu tenho comissão de professor de física 1, física 2, física... São 6, né? 6. Eu acho que esse esqueminha aqui a gente já está quase que auto-explicando o que vai acontecer. Esse princípio multiplicativo, além da ideia do conectivo e, ele vem mais das ramificações, tá? Na verdade, se eu pensasse em cada comissão de professor de matemática, a gente vai reparar que cada comissão dessa eu podia ramificar em 6 possibilidades, ou seja, em 6 comissões de professores de física. Então, a primeira comissão das 10 de professores de matemática teria 6 possibilidades de professor de física. A comissão 2 de matemática teria também 6 possibilidades de comissão de professores de física. A equipe 10 de matemática, digamos assim, também ia ficar com 6 possibilidades de escolha para professor de física. Ou seja, cada comissão de matemática ia se ramificar 6 vezes. Como eu tenho 10 opções, eu teria que somar esse 6 aqui 10 vezes. O que no final dá 6 vezes 10 ou 10 vezes 6, tá? Por isso que o total é 60.
Fala galera, voltamos. A gente vai continuar agora com a questão 46. Deixa eu pegar meu celular aqui para olhar. Na questão 46 o cara fala o seguinte, ó. A gente tem uma urna que possui 6 bolas pretas e 3 bolas brancas. De quantos modos a gente pode retirar 3 bolas dessa urna, sendo 2 pretas e uma branca? Nessa questão já vou ser um pouco objetivo e vou usar aquela notação de fórmula que nós temos, tá? Como eu tenho 6 bolas pretas, na verdade para fazer a escolha das bolas pretas eu teria que escolher 6, das 6 teria que escolher 2. Então o número de formas distintas que eu tenho de fazer isso é a combinação de 6, 2 a 2. De modo análogo, para as bolas brancas, eu tenho um total de 3 bolas brancas e quero escolher uma. Então fica a combinação de 3, 1 a 1. Lembrando que combinação de 6, 2 a 2 é a mesma coisa do que 6 fatorial sobre 4 fatorial e 2 fatorial. E a combinação de 3, 1 a 1, usando a fórmula, vai dar 3 fatorial sobre 2 fatorial e 1 fatorial. Eu vou até tomar a liberdade de, nesse caso, já colocar o cálculo direto. Deixa eu apagar aqui. Senão é tomar muito espaço. E vocês em casa tentem fazer também, utilizando a fórmula e o que a gente viu na outra parte do vídeo, no início, né? A combinação de 6, 2 a 2, se eu não me engano, vai dar... Vou cortar o 6, 4, vai ficar 6, vai dar 15. E a combinação de 3, 2 a 2, na verdade 3, 1 a 1, né? A gente já viu, vai dar 3. Então o total de formas que eu tenho de escolher essas 3 bolas, usando a questão anterior também, pelo princípio multiplicativo, vai ser 45, tá? Beleza. Bom, próxima questão, 47. Um químico possui 10 substâncias. De quantos modos possíveis poderá associar 6 dessas substâncias, ou seja, tem que escolher 6 entre as 10. Bom, se 2 não podem ficar juntas, porque senão elas acabam explodindo. Nessa questão, eu podia tomar até fazer até por um outro método, tomar outro caminho para resolver, que era o seguinte: se 2 substâncias não podem ficar juntas, eu podia fazer a combinação sem essas substâncias, sem nenhuma das duas. Podia fazer a combinação com uma delas, separado, e depois com a outra. Ou seja, eu ia dividir em 3 casos. E no final, podia ser o primeiro, o segundo ou o terceiro caso. A gente ia usar o princípio aditivo para somar esses casos e chegar na conclusão. Mas ia dar trabalho que nós teríamos que fazer 3 casos. Nesse caso eu vou fazer pelo complementar, tá? Ou seja, eu até coloquei aqui Coloquei as substâncias enfileiradas, S1, S2 até S10. Vamos supor que as substâncias que não possam ficar juntas são essas duas, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer todas as combinações possíveis e vou retirar as combinações que possuem essas duas soluções juntas. Se eu fizesse todas as combinações possíveis, bastava eu, das 10, eu quero escolher quantas? 6. Combinação de 10, 6 a 6. E retiraria as combinações que possuem essas duas substâncias juntas. Mas repara o seguinte: se eu já tenho essas duas substâncias nessas escolhas das 6, o meu total de substâncias que eu posso escolher passa a ser 8. Como eu quero escolher 6, eu já coloquei essas duas entre as 6, das 8 eu precisaria escolher apenas 4. Ou seja, isso ia dar, perdão, eu ia botar 6 aqui, mas na verdade é 10. Isso ia dar 10 fatorial, 10 menos 6, 4 fatorial, vezes 6 fatorial. E aqui a gente ia ter 8 fatorial sobre 4 fatorial vezes 4 fatorial. Eu também vou tomar a liberdade, só para a gente ter um vídeo mais rápido, de colocar a resposta direto, tá? Nesse caso a resposta ia dar 140 possibilidades, tudo bem? Façam as contas em casa, tá? Se as contas, se tiver alguma dúvida, perguntem em sala. Mas se eu fizer essa conta menos essa, 140 é o total de possibilidades que eu tenho para esse enunciado. Ah, uma questão do Enem agora. Questão 48, vamos lá. Nessa questão o cara fala o seguinte: o tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de adversário ser canhoto ou destro. Vou resumir, tá? Nessa questão o que acontece é, eu tenho 10 pessoas e o cara quer formar uma partida entre duas, tá? Sem mando de campo, ou seja, sem ninguém jogar em casa, porque senão a gente vai trabalhar, na verdade, com uma questão de arranjo.
mas só quer fazer a escolha. Quer escolher duas pessoas para formar uma partida. Só que ele quer formar essa partida, deixa eu ver aqui, de modo que eu não tenha duas pessoas canhotas. Tá, Thiago, como é que eu podia traçar a estratégia? Eu vou usar uma estratégia bem similar da questão 47, tá? Vou resolver pela exclusão. Vou fazer todas as combinações possíveis e vou excluir a combinação de duas pessoas canhotas, tá? É importante também, é bom falar, que na prova do Enem, é bom vocês olharem para as opções para verificar se o cara desenvolveu ou não a conta. Nessa questão ele não desenvolve, quer ver? Se eu escolhesse todas as combinações possíveis, eu das 10 pessoas, para formar a partida, teria que escolher duas. Só que eu vou retirar as combinações onde eu só tenho pessoas canhotas. Quantas pessoas canhotas eu tenho? 4, né? Tem 4 canhotos. Ou seja, dos 4 eu teria que escolher 2. Se eu escrever só a notação dessa conta, eu ia ficar com 10 fatorial sobre 8 fatorial e 2 fatorial. O sinal tocou. Menos 4 fatorial, não sei se no vídeo deu para escutar, mas o sinal tocou agora. Sobre 2 fatorial e 2 fatorial. É bom a gente sempre verificar se já tem essa opção entre as alternativas. E tem, nesse caso seria a letra A, tá? É muito comum o Enem deixar as questões indicadas. Letra A. Vamos para a próxima? Questão 49. Questão 49 é uma questão da UERJ. Bom, tem uma tirinha aqui, no meu celular está até pequena, mas eu vou resumir a questão também, tá? Nessa questão, o que acontece? O cara tem 4 meninos, 4 meninas, e ele diz no enunciado que ele quer formar comissões que a comissão tenha, de meninos e meninas, na verdade, que o número de meninos seja igual ao número de meninas. E, obviamente, que essa comissão não seja vazia, tá? Ou seja, eu não posso ter 0 meninos e 0 meninas. Como eu tenho 4 meninos e 4 meninas, se eu quiser formar comissões que o número de meninos seja igual ao número de meninas, eu tenho que primeiro pensar na estratégia. Se o número de meninos é igual ao número de meninas, já sei. Eu posso ter um menino e uma menina, posso ter 2 meninos e 2 meninas, 3 e 3, ou, olha o conectivo, ou 4 e 4. Tá, Thiago, então tem que separar em caso? Exatamente, você vai ter que separar essa questão em caso. Vai fazer um caso com 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3 e 4 e 4. Eu já deixei mais ou menos aqui montada para a gente ter um pouquinho a dinâmica um pouquinho maior, para não gastar tanto tempo. Botei já os 4 casos escritos, como a gente viu, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4. Repare que ele quer formar um conjunto de pessoas. Pensou em conjunto, eu não preciso permutar a minha escolha, é só escolher. Só escolher eu uso combinação. Bom, no primeiro caso, eu tenho 4 meninos e quero escolher 1. Da mesma forma para as meninas. Novamente, eu vou tomar a liberdade de já colocar o cálculo feito, tá? Combinação de 4, 1 a 1, vai dar quanto? 4. Vai ficar 4 vezes 4. Faz até sentido, né? Se você tem 4 pessoas e quer escolher uma, tu escolhe uma, ou outra, ou outra, ou outra. Tem 4 possibilidades. Segundo caso, 2 homens e 2 mulheres, 2 meninos e 2 meninas. Dos 4, eu tenho que escolher 2. Dos 4, eu preciso escolher 2. Combinação de 4, 2 a 2, também já vou colocar aqui direto, dá 6. Então vai ficar 6 vezes 6, 36. Combinação. Aqui eu vou ter que fazer combinação. Vai, de novo. Só que eu vou ter que escolher 3 entre 4. Então vai dar combinação de 4, 3 a 3. Combinação de 4, 3 a 3. É legal, isso a gente vai até discutir em aula. Não é a intenção nessa questão, mas é importante vocês saberem. Porque às vezes o pessoal fala, mas essa questão dá muito trabalho, Thiago. Se vocês souberem que a combinação de 4, 1 a 1 é o mesmo valor da combinação de 4, 3 a 3, você vai poupar tempo. A combinação de 4, 3 a 3 é o que a gente chama de combinações complementares. Se esse númerozinho aqui de cima somado dá o de baixo, elas são complementares, tá? Então isso daqui também vai dar 4, porque combinações complementares possuem o mesmo valor. 4 vezes 4, na verdade, 16. E por último, eu tenho que escolher 4 homens e 4 mulheres, ou seja, dos 4, deixa eu apagar aqui rapidinho, eu tenho que escolher 4. Dos 4, eu tenho que escolher 4. Se eu tenho 4 pessoas e quero escolher as 4, pode fazer a conta, vai dar 1. Porque eu só tenho uma opção, escolhe as 4. Então vai ficar 1 vezes 1.
Aqui eu vou usar o princípio aditivo, tá? Como eu posso ter o primeiro caso, ou o segundo, ou o terceiro, ou o quarto, eu posso somar todos esses casos. Se eu fizer esse somatório, a gente vai encontrar 69 possibilidades de escolher comissões que eu tenho o número de meninos igual ao número de meninos. Isso me dá a letra C. Fala galera, tudo bem? Bom, voltamos ao vídeo. Agora a gente vai corrigir a questão 50, tá? Vou pegar aqui o celular para que a gente leia o enunciado. Eu leio o enunciado junto com vocês. Quantos são os anagramas da palavra Mississippi que não possuem duas letras I juntas? Bom, nessa questão, eu deixo até o esqueminha ali armado, né? A gente vai ter que fazer duas coisas. A primeira, a gente vai ter que pensar na permutação entre essas letras. Eu já deixei espaços aqui. Se eu não quero que as letras Is fiquem juntas, basta, na verdade, a gente colocar os Is um em cada posição. É claro que vai sobrar posição, mas escolher dessas uma, duas, deixa eu ver quantas tem, 3, 4, 5, 6, 7 espaços para colocar o I, tá? Bom, vamos lá. Primeiro, eu tenho quantas letras para permutar? Porque essas letras aqui, elas podem permutar entre si. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Já coloquei o pezinho aqui, porque realmente essas letras elas precisam se permutar, já que são um anagrama. Só que eu tenho letra repetida. Então é permutação de 6 com repetição de 4. Se quiser colocar aqui o 1 e o 1, esse 4 representa a quantidade de S, o 1 de M e P de S. Coloca, mas às vezes não há necessidade, tá? Permutação de 6 com repetição de 4. Isso vai permutar, vai contar todas as permutações que eu tenho entre essas letras. Só que, além disso, a gente ainda tem que escolher as posições onde as letras Is vão ficar. E, nesse caso, eu não preciso pensar em permutação, não preciso usar esse método de contagem, porque as letras são iguais. Então, basta desses 7 espaços eu escolher 4. São 4 letras Is, não são? Deixa eu até conferir aqui. 1, 2, 3, 4, exatamente. Dos 7 espaços, eu tenho que escolher 4. Então, além dessa permutação, eu ainda tenho que fazer a escolha entre os 7 espaços, fazer a escolha de 4. Aí tem que lembrar do princípio multiplicativo. Se eu usasse o conectivo para me ajudar aqui um pouquinho, eu pensaria no seguinte: eu tenho que permutar e escolher as posições, aquele conectivo multiplicativo. Ou você pode ir um pouco além e pensar que cada permutação dessa vai se ramificar entre todas essas combinações, tá? Vou deixar aqui indicado. A permutação de 6 com repetição de 4 ficaria assim. E aí, combinação de 7, 4 a 4 é 7 fatorial. 7 menos 4, 3 fatorial. E repete 4 fatorial. Se eu fizer essa conta rapidamente, o resultado é 1050. Tudo bem? Ou seja, eu tenho 1050 possibilidades de desenvolver esse anagrama com a restrição que ele deu. Beleza? Bom, vamos agora para a questão 51. Na questão 51, eu tenho 15 pessoas, sendo 5 homens de alturas diferentes e 10 mulheres também de alturas diferentes. E o cara quer dispor essas pessoas em uma fila obedecendo o seguinte critério: homens em ordem crescente de altura e mulheres em ordem decrescente de altura. Ele quer saber de quantas maneiras distintas, diferentes, né, a gente consegue dispor esses homens e mulheres nessa fila. Inicialmente, quando a gente vê uma questão de enfileirar, de anagrama, a gente já pensa em permutação, tá? Mas essa questão a gente vai resolver por combinação. Por quê? Eu não preciso permutar os homens entre si e as mulheres entre si. Eu não conto permutação. Porque o enunciado já disse, se eu não me engano, os homens têm que estar em ordem crescente, ou seja, só pode ser uma ordem, e as mulheres também em ordem crescente. A única coisa que a gente tem que tomar como estratégia e tem que tomar como decisão é: eu tenho 15 lugares, tenho 15 posições nessa fila, e eu tenho que escolher as posições dos homens e das mulheres, tá? Não preciso permutá-los, por isso que a gente resolve por combinação. Vamos pensar nos homens, ou podia também começar pelas mulheres? Vamos então começar pelas mulheres. Eu tenho 15 espaços. E são quantas mulheres? 5. Dessas 15 posições, eu teria que escolher 5 posições para as mulheres estarem. Isso daria combinação de 10. Na verdade, perdão,
Combinação de 15, né? Já que são 15 espaços, tomados 5 a 5, porque eu tenho 5 mulheres. Tudo bem? Combinação de 15, 5 a 5. Só que dos 15 lugares, se eu escolher 5 para as mulheres, sobrarão 10. E eu tenho 10 homens. Eu também teria que escolher os lugares para os homens. Tenho 10 lugares e quero escolher 10. A gente sabe que aqui eu só tenho uma forma de fazer isso, né? Combinação de 10 a 10 vai dar 1. Combinação de 15, 5 a 5. Thiago, dá quanto? Eu também vou tomar a liberdade de botar o resultado direto, tá? A combinação de 15, 5 a 5 vai dar 3.003. E como a gente já falou, de 10 a 10 dá 1. Se eu fizer essa multiplicação, eu tenho 3.003 possibilidades de formar essa fila com a configuração que ele desejou, tá? Bom, a gente vai encerrando a aula por aqui. Foi um prazer estar com vocês. E é isso, até a próxima. Abraço. Foi?